Segundo Crônicas, capítulo 32, a partir do versículo de número 1, vai ser o texto que nós vamos ler. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e o que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, ele teve conselho com seus príncipes e com seus varões para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. Então eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também todo o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam aqui então tantas águas? Então ele se fortificou e edificou um muro quebrado e também as torres. E ele levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo e ajuntou-os assim na porta da cidade e falou-lhes ao coração dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que aquele que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Então o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga aleluia. No meio da nossa caminhada para conquistar alguma coisa, no meio da nossa trajetória, o diabo sempre vai levantar situações. O inimigo vai, através de situações, tentar nos intimidar. Ele vai tentar nos intimidar com uma luta, com uma adversidade, com um problema no meio da família, com um problema inesperado financeiro, com uma confusão com alguém. No meio da nossa trajetória para experimentar coisas boas de Deus, o inimigo sempre vai se levantar com lutas e com afrontas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse texto que nós lemos. Ezequias, ele estava acertando todas as coisas na nação de Israel. Ezequias foi um rei que prosperou muito. E ele estava caminhando para poder cada vez mais experimentar o agir de Deus sobre a sua vida, o agir de Deus sobre a nação de Israel. Só que no meio dessa caminhada, o inimigo aparece com uma afronta. Senaqueribe aparece para afrontar Ezequias, para afrontar Israel. Segundo diz o texto que nós lemos, ele estava com um rosto de guerra, uma cara de guerra, ele estava vindo com tudo. Quem sabe você está numa situação onde parece que o inimigo está vindo com tudo para te atacar. Você estava indo tudo bem, acertando as coisas, acertando a sua vida com Deus. E aí nesse processo que você está acertando a sua vida com Deus, colocando em ordem muita coisa na sua vida, parece que se levanta uma afronta como essa. Diz o texto: depois dessas coisas e dessa fidelidade, foi no meio do processo da fidelidade de Ezequias, no meio do processo de colocar a casa em ordem, aí o inimigo se levanta para afrontar. Talvez isso esteja acontecendo com você. É justamente na hora que você decidiu que vai se acertar com Deus. É justamente na hora que você decidiu ser fiel ao chamado de Deus, ser fiel ao Senhor, e puxa vida, se levanta uma afronta dessa. Eu quero mostrar para você aqui, através dessa palavra, quais as armas que o inimigo ele usa para poder intimidar Ezequias,
Quais as armas que o inimigo usa para que Ezequias ele pudesse largar tudo, chutar o balde? Talvez você está recebendo uma afronta como essa, e eu quero dizer de que o objetivo do inimigo é que você largue tudo e chute balde. Então qual é a estratégia que o inimigo utilizou contra Ezequias? O inimigo atacou Ezequias, levando sobre ele uma palavra de ameaça. Vou invadir essa cidade. Ezequias foi pressionado por Senaqueribe com uma palavra ameaçadora. Quem sabe foi uma ameaça que você ouviu dentro do seu trabalho, uma ameaça dentro de casa, no seu casamento. O objetivo disso é abalar suas emoções, é fazer você estremecer, perder o controle. Olha a arma que o inimigo utiliza. Talvez é a ameaça que está vindo de você perder alguma coisa que é importante para você. E eu quero que você entenda que essa ameaça, ela pode ser uma estratégia do inimigo para poder paralisar a sua trajetória, para paralisar a sua vida. Você lembra quando Israel estava na batalha contra os filisteus e o gigante Golias estava todos os dias ameaçando eles? A ameaça de Golias contra o exército de Israel, contra o povo de Israel, é para que eles mantivessem paralisados. Então a ameaça que o inimigo utiliza como arma é para poder nos paralisar, até nos fazer desistir. Talvez essa ameaça está fazendo você ficar com a sua vida travada. Você não consegue se movimentar para nada. Você não consegue raciocinar direito. Você não consegue buscar a Deus direito. Você não consegue dar um passo para frente. Porque o inimigo está vindo com uma ameaça para você. É a arma dele. A segunda estratégia do inimigo, o inimigo atacou Ezequias zombando da sua fé. Se você olhar aqui todo o texto de 2 Crônicas 32, você vai ver que Senaqueribe ele zomba da fé. Quem é esse Deus que Ezequias serve? Esse Deus vai poder fazer alguma coisa por Ezequias? Irmão, o inimigo, ele para poder paralisar e nos fazer desistir, ele pode usar pessoas para poder fazer exatamente o que Senaqueribe fez, zombar da nossa fé. E ele pode usar pessoas falando assim: está vendo? Você não sai da igreja. Está vendo? Você se envolve tudo, faz tudo. Cadê? Deus está fazendo alguma coisa por você? Está vendo aí? Você vive orando pelos cantos aí, vive orando. Cadê? As coisas não estão mudando. Olha como é que é uma arma. É uma arma para que o diabo, com essa arma, ele possa afastar você de vez dos projetos lindos e maravilhosos que Deus tem com a sua vida. Eu imagino que o Senaqueribe, ele quando vem com essa palavra para Ezequias, ele queria zombar do Deus de Ezequias para poder lançar dúvida em Ezequias. Lançar dúvida na mente dele. Agora, olha só aqui o que o inimigo usa como arma. O versículo 15 e 16 aqui desse texto diz o seguinte, Agora, pois, não vos engane, nem Ezequias, ele vos incite. E nem deis crédito a ele, porque nenhum Deus de alguma nação ou de algum reino pode livrar o seu povo das minhas mãos e nem das mãos dos meus pais, porquanto menos poderá livrar o Deus de vocês das minhas mãos. Aí o versículo 16 diz assim: também seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. O inimigo utilizou a arma de falar mal de Ezequias. Porque falando mal de Ezequias para todos aqueles que estavam em volta, isso poderia o enfraquecer. Isso poderia o fazer desistir da batalha.
E aí pensa comigo, irmão, se o inimigo não usa essa arma para poder nos atacar, colocar pessoas para poder falarem mal de nós. Neemias, quando estava na construção, na reconstrução dos muros de Jerusalém, a arma que o inimigo utilizou foi colocar alguém para falar mal dele, para ver se ele parava a obra. Agora pensa se não é essa estratégia que o diabo está usando contra você hoje. Ah, pastor, tem gente falando mal de mim, eu estou tão entristecido. Ah, pastor, tem gente falando mal de mim lá no meu trabalho, eu estou tão desanimado. Uma porta que Deus abriu para você, você está desanimado com essa porta que Deus abriu para você, porque o diabo levantou alguém com uma estratégia para te paralisar, irmão. Deus que implantou você naquele lugar. Foi Deus que te deu o dom para você produzir com habilidade, fazer com excelência aquilo que você tem feito. Então você tem que entender quais são as armas que o inimigo utiliza. Uma pessoa que está envolvida na obra, trabalhando para o Senhor, envolvida em coisas do Senhor, o diabo, para paralisar você, vai levantar alguém para falar mal. É uma arma maligna. E aí o que nós precisamos pensar é: eu vou cair nessa cilada do inimigo? Não posso, irmãos. Nos momentos onde mais Deus está abençoando a minha vida, onde mais nós estamos experimentando crescimento, são os momentos onde mais eu fico atento quanto às pessoas que podem se levantar mal, para que elas não me paralisem. E eu quero passar isso para você. Na hora que você está envolvido, que você está frutificando, que você está produzindo, é nessa hora, irmão, o inimigo vai trabalhar de alguma maneira para poder flechar seu coração. Ele vai trabalhar de alguma maneira, como ele tentou trabalhar aqui. Tentaram falar mal de Ezequias. A pergunta é: Ezequias parou por causa disso? Porque se Ezequias tivesse parado, ele teria perdido a batalha. Eu conheço muitas pessoas que elas pararam porque alguém falou mal delas, e aí perderam a batalha. Interessante, eu ministrei há uma semana atrás numa conferência, na conferência MDA Brasil, pastores de vários lugares do Brasil, na igreja Atitude, lá do pastor Josué Valandro, e o tempo que me deram ali para ministrar foi muito, muito, muito especial. Deus manifestou uma graça poderosa. E quando eu acabei de ministrar e veio o pastor Ricardo Vasconcelos, bateu no meu ombro e falou assim: cara, foi muito poderoso, mas levanta a cabeça e continua andando. Sabe o que ele quis dizer para mim? Não deixa o diabo utilizar uma palavra de muitos elogios para poder te paralisar. São duas coisas que o diabo, ele trabalha para nos paralisar. É uma palavra falando mal, e pode ser uma palavra também falando muito bem. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque uma palavra falando muito bem, se ela entrar no seu coração e gerar você orgulho, e gerar em você um sentimento de vaidade, isso pode ser o prenúncio da sua queda. Eu preciso entender quais são as armas do inimigo. Lembra quando Paulo, ele está realizando muitas maravilhas, e ele está fazendo coisas tremendas para a glória de Jesus. Ele está envolvidíssimo no ministério, e diz a Bíblia no livro de Atos, que quando Paulo está andando, vem uma mulher seguindo a ele, e a mulher começa a gritar o quê? Você lembra desse texto? Ah, bendito seja o Deus altíssimo do Paulo, esse homem é maravilhoso, esse homem é tremendo e tal. Você lembra desse texto? Paulo vira para aquela mulher e ele faz o quê? Satanás, eu te repreendo. Porque Paulo sabia de que aquela mulher falando um montão de elogio era uma estratégia maligna para que de alguma maneira ele fosse paralisado. Então eu preciso discernir essas duas coisas: gente falando mal
e gente falando bem. Então, voltando para a palavra que eu recebi do amigo, pastor Ricardo Vasconcelos, falou: Bruno, seja gente falando mal ou seja gente falando bem, levante a sua cabeça e continue andando, fazendo o que Deus chamou você para fazer. Não pare, seja gente falando mal ou falando bem, levante a cabeça e continue andando para poder fazer a obra que Deus chamou você para fazer. Não pare nas ciladas do inimigo, não pare, não pare. Quarta estratégia do inimigo para paralisar Ezequias. O inimigo atacou a Ezequias tentando lançar uma grande dúvida aqui dentro do seu coração. Quando Senaqueribe fala bem aqui: o Deus de Ezequias vai poder fazer alguma coisa? Será que Deus pode fazer alguma coisa para poder livrar vocês dessa? Pense comigo, se essa não é uma arma que o diabo constantemente ele utiliza contra nós, tentando lançar dúvida no nosso coração e na nossa mente quanto ao agir de Deus sobre nós. Ele tenta lançar dúvida: será mesmo que vale a pena servir a Deus? Ele tenta lançar dúvida: será mesmo que está valendo a pena você orar e nada acontecer? Será que vale a pena você ser fiel a Deus e olha, nada muda na sua vida? Será que vale a pena você honrar? Esse negócio de honra, e está vendo, você não recebe nada. O diabo usa essa arma para lançar dúvida, gente. Foi a mesma arma que ele usou contra Adão e Eva no jardim do Éden. Você lembra disso? Você se lembra? Adão e Eva estão lá, e aí o diabo vem, a serpente vem e lança uma dúvida: será mesmo que foi isso que Deus disse? De que vocês não podem comer para não conhecer, ter o conhecimento do bem e do mal? E aí quando a dúvida ela entra no coração da Eva, então Eva tem uma atitude errada. Nós precisamos estar no meio dessa batalha vigilantes, irmãos. Vigilantes quanto a essas armas malignas, para que o diabo não possa frustrar, paralisar os planos que Deus tem conosco. É interessante a maneira como Ezequias vence todas essas estratégias malignas. Essas estratégias de Ezequias é a que nós vamos aplicar aqui em nome de Jesus. Você fala: isso é para mim esse negócio. É ou não é? Pastor, eu estou no meio desses ataques todinhos, o que eu tenho que fazer? Vamos ver o que Ezequias fez. Primeiro, versículo de número 3. Logo que vem a ameaça, olha o que diz o versículo de número 3. Então Ezequias teve conselho com seus príncipes e com seus varões, para que tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. Então eles os ajudaram. A primeira coisa que Ezequias fez foi buscar ajuda com pessoas certas. Repete isso comigo assim: pegar ajuda com gente certa. Pegar ajuda com gente certa e não com gente errada. Por quê? Porque se eu pegar ajuda com pessoas erradas, ao invés de eu me capacitar para poder vencer as armadilhas do inimigo, eu posso estar sendo muito prejudicado, e o inimigo vai me vencer muito mais facilmente. Pegar ajuda com as pessoas certas é eu pegar ajuda com pessoas que vão me ajudar a enxergar aonde que o inimigo pode me atacar. E essas pessoas certas, elas vão falar para mim aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. Você está entendendo isso? Que nós às vezes nós vamos pedir ajuda para gente que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. A gente já sabe aqueles que vão dar uma chapuletada na gente, e a gente foge desses. E aqueles que vão concordar com aquilo que a gente quer, aí a gente vai para eles. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai. Então você precisa buscar pessoas que elas vão falar para você: ó, tem brecha aqui,
tem brecha aqui e tem brecha aqui. Ou tapa essas brechas ou o diabo vai entrar. Você está entendendo? Agora você falar e pedir ajuda com gente, tá tudo tranquilo, irmão, aleluia, vamos ser felizes, ó glória, o importante é ser feliz. Fala, ai. E o que eu acho maravilhoso aqui é que ele pede ajuda para as pessoas certas. Ele pede ajuda para não caminhar sozinho no meio de uma grande batalha. Tem gente que está aqui, que está passando uma grande batalha, está passando uma afronta do inimigo no seu casamento, na sua vida financeira, só que você, por causa do orgulho, você não abre a boca para pedir ajuda. O diabo está vindo com tudo para cima de você, e você está aí fechado, fala, não vou pedir ajuda. Talvez você não pede ajuda porque você sabe que você vai ser confrontado em algumas áreas que você precisa melhorar e mudar para poder ajustar essa área. Agora não tem como eu vencer o inimigo se eu não conseguir vencer algumas coisas aqui dentro de mim. Para eu vencer do lado de fora, eu preciso ser um vencedor do lado de dentro. Diga, um vencedor do lado de dentro. Segunda orientação aqui, olha, o que Ezequias fez? Versículo 3 diz que ele recebe os conselhos, e o conselho que ele vai receber dos príncipes é o seguinte: tape as fontes. Tape as fontes que estão saciando o inimigo, porque as fontes que saíam por fora da cidade, elas poderiam, no meio de um processo de batalha intenso, aquelas fontes serviriam de alimento para o próprio adversário que o estava atacando. O que os conselheiros falaram? Fecha essa fonte que pode alimentar o inimigo. Se eu quero vencer uma grande batalha, irmão, eu preciso avaliar o que é que está acontecendo na minha vida que está alimentando o inimigo. E existem várias coisas que você está fazendo que pode estar alimentando o inimigo. Quer ver uma delas? Várias, eu vou falar poucas aqui. Uma delas, murmuração. Você vive reclamando, e cada reclamação que você faz, ela é um alimento para o inimigo te atacar mais. Provérbios 18, 21, a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Pode ser que os problemas que você está vivendo hoje, eles estão sendo totalmente atraídos para você por causa do que você fala. Tem que parar de alimentar o inimigo. Então você está precisando vencer uma batalha financeira. Você está numa batalha violenta, mas a sua língua só fala bem assim: que droga, nada dá certo para mim, que porcaria de salário, que droga de emprego, olha só que mixaria. Aqui você pega o seu salário, mixaria. Você está alimentando o inimigo, irmão. Você precisa vencer uma batalha no seu casamento, mas você só fala mal do seu casamento. Aí você alimenta o inimigo. Você precisa vencer uma batalha interior para Deus cumprir o chamado dele na igreja onde ele te plantou, mas você só abre a boca para falar mal das pessoas, falar mal dos irmãos, criticar as coisas na igreja. Você está alimentando o inimigo, irmão. Então tem que tapar as fontes. Porque o segredo que eles passaram para Ezequias foi: fecha a fonte, senão o inimigo vai entrar por elas. Segunda, o versículo de número 5 diz aqui, e ele se fortificou, e edificou todo o muro quebrado, e até as torres, e ele levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. A terceira coisa que Ezequias fez para vencer a batalha contra o inimigo foi restaurar os muros que estavam quebrados. Restaurar muros quebrados é colocar no lugar aquilo que um dia foi destruído. Existem coisas boas que Deus um dia colocou na nossa vida, que de alguma maneira nós deixamos o inimigo destruir. A gente precisa reconstruir isso, porque muros fala de proteção. Uma casa sem muro é uma casa desprotegida. Uma vida que não tem muros
ela é uma vida desprotegida, o inimigo entra muito facilmente. Então o que Ezequias faz é: eu vou colocar os muros no lugar que foram destruídos. Pensa algumas coisas que você tinha na sua caminhada, que foi destruído no meio do caminho. Você tinha uma vida de mais intensidade, trabalhando na obra de Deus, e de alguma maneira o inimigo destruiu isso. Ele colocou um monte de dúvida, um monte de pensamento no coração, e você parou de fazer aquilo que um dia Deus te chamou para fazer. Deus tirou você da onde Ele tirou e fez a obra que Ele fez na sua vida para você se envolver com o chamado que Ele te confiou. Mas só que isso pode ter sido destruído. E aí, se você quer vencer as batalhas, você precisa reconstruir esse muro. Posso falar uma coisa, irmão? Envolvimento com a obra de Deus é um grande muro de proteção. As pessoas que estão envolvidas com a obra de Deus, elas estão muito mais protegidas do que quem não está envolvido. Escreve o que eu estou falando. Quem é envolvido é muito mais protegido do que quem não está envolvido. Porque se você não está envolvido, você fica meio que isolado. E meio isolado, você é uma presa muito fácil para o diabo te atacar. Agora você envolvido, está todo mundo lembrando de você, está todo mundo junto com você, está todo mundo orando com você, você está trabalhando, você às vezes vem, muitos que estão envolvidos, às vezes vai para uma célula, mas sabe por que ele vai para uma célula? Porque ele tem compromisso lá. E aí ele está bem assim, completamente desanimado, arrebentado, mas fala: puxa vida, mas eu tenho compromisso, eu tenho que ir. Aí quando chega lá, e ele foi porque ele tinha um compromisso, ele vai lá e é renovado pelo Senhor. Deus mostra para ele maravilhas ali na vida das pessoas. Ele escuta um testemunho poderoso demais. Oh meu Deus, como foi bom eu ter vindo. Não tinha pensado nada em ir, mas foi por quê? Porque tinha compromisso. Quantas vezes uma pessoa que tem compromisso vem para o culto e só vem porque tem compromisso? Não pensava em vir, mas não, tem compromisso, então eu tenho que ir lá. Aí quando chega aqui, Deus sapeca ela volta para casa renovada, aleluiada, oh glória a Deus. Quantos entendem isso que eu estou falando, que é uma verdade? Então você precisa levantar os muros. Levanta os muros, irmão. Levantar os muros é você voltar a ser um dizimista fiel. Você sabe, a atitude de eu ser um dizimista fiel, ela traz proteção sobre a minha vida. Diz lá o texto de Malaquias 3, que se nós trouxermos o dízimo na casa do tesouro, Deus então ele vai repreender o devorador por causa disso. Proteção. Talvez você esteja frequentando a igreja já há muito tempo, mas você não tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Como é que você quer que Jesus te proteja se você não tomou a decisão de erguer esse muro e falar: está aqui, a minha vida é tua, toma conta de mim? Como que você quer que Jesus te proteja se você já deu até o passo de entregar a vida para Jesus, mas está pensando meio assim: não sei se eu quero ser batizado, se eu não quero. Mas como é que você quer que Deus proteja você? Então você tem que levantar esses muros. Está no meio de uma batalha, levanta esses muros. Levanta. Ezequias, ele foi tão estratégico que ele consertou. Olha só o que ele fez. Ele consertou os muros que haviam sido quebrados e ainda construiu outro. Porque ele entendia que isso era proteção. Quarto ensinamento, para poder vencer as batalhas. O versículo 5 diz que ele levantou os muros e também ele levantou torres. Ele ergueu torres. E para que se levantava torres? As torres, elas eram levantadas para que pudesse, através de um lugar estratégico, visualizar todo o campo e entender como que o inimigo ia entrar. As torres, elas estavam de pé para que pudesse ali ter uma sentinela observando e vendo como o inimigo vai tentar nos atacar, como o inimigo vai tentar entrar. Nós precisamos ficar atentos, irmãos, no meio da batalha, por onde o inimigo quer entrar. Qual é a área que você é mais vulnerável? Qual é a área que você fica mais machucado? Qual é a área que você pode cair mais facilmente em um pecado? Se proteja disso. Você está entendendo? Erguer torre, eu ficar vigilante. Cara, eu sei que essa área é uma área perigosa para mim. Então, eu não vou nem chegar perto dela.
Eu sei que essa área é uma área que o inimigo, se entrar, ele vai tentar desestabilizar meu casamento. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se você está passando uma crise, uma batalha no seu casamento, você já sabe qual é o tipo de assunto que vocês puxam em casa que dá briga e confusão. Quem aqui sabe disso? Fala, ai, ai, ai. Você levantou torre, já viu. O que você vai fazer? Vai ficar falando aquele assunto? Vai? Não vou. Eu já sei, é por aqui que o inimigo entra. Questão de inteligência. Então tem uma área em que o diabo ele entra facilmente para fazer você pecar. Aí você vai, já identificou aquilo, você vai passar lá naquela área pertinho e falar assim, oh meu Deus do céu, que bonitinho aqui. Ai, puxa vida, pequei, pastor. Ai. Então se você ergueu torre, você está visualizando, é por aqui que o inimigo entra. Não vou passar mais aqui não. Não vou chegar perto disso. Não vou usar mais essa fala. Não vou mais participar dessas conversas com essas pessoas. Você já sabe que o inimigo entra através de alguns amigos. Você tem algumas amizades aqui que vira e mexe levam você para a parada errada. Você tem algumas amizades que levam você para um monte de coisa que desagrada a Deus, e você sabe disso. Se você ergue torres, você está lá olhando, chegou aqueles amigos, o que você faz? Opa, está vindo o inimigo para me atacar, ó, vou sair fora, sair batido, não quero isso não. Você entende isso, irmão? Erguer torre é você ficar atento e vigilante. A Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. São as ciladas dele. Jesus falou, orai e vigiai, para que não caiai em tentação. Orai e vigiai. Ergue torre. Ergue torre para você proteger o ministério que Deus confiou nas suas mãos. Porque você sabe que o inimigo sempre tenta vir parar você, já parou você um montão de vezes, quando ele vem através de uma pessoa, para poder falar para você de que outros estão falando mal de você. É por ali que o inimigo entra. E você já sabe direitinho quem é a pessoa que lança um montão de veneno e o seu coração recebe. Aí você tem que ficar atento e falar assim, opa cara, eu ergui torre, eu não vou deixar essa aqui se aproximar de mim. Começou a conversa, eu ergui torre. Porque nós estamos em uma batalha, irmão. Nós estamos em uma guerra e o inimigo não está brincando. Ele está querendo destruir aqueles que servem a Deus. Ele está querendo destruir. E o que mais Ezequias fez? Ezequias, ele confiou na palavra de Deus e na presença de Deus que estava sobre ele e sobre a nação de Israel. E essa confiança ele tinha dentro dele, e ele espalhou essa confiança para todo mundo que estava perto dele. É por isso que ele declara no versículo de número 7 e no versículo de número 8: esforçai-vos, pois, e tenham bom ânimo, não temais e nem vos espanteis por causa do rei da Síria e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque existe um maior conosco do que aquele que está com ele. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus. Ele está conosco para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. Ele está conosco para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. O diabo tentou lançar dúvida em Ezequias, mas Ezequias estava firme com a confiança no Senhor, que está aqui para nos ajudar a guerrear as nossas guerras, a guerrear as nossas guerras, a guerrear as nossas guerras, a guerrear as nossas guerras. Oh, meu irmão, é o Senhor que está nessa peleja por nós. É o Senhor que está nessa peleja com você, que você tem enfrentado em seu casamento. É o Senhor que está nessa peleja que você tem enfrentado com seus filhos. É o Senhor que está nessa peleja que você tem enfrentado no seu trabalho. É o Senhor que está no meio dessa peleja contra os inimigos que querem te desanimar, te esfriar e te lançar fora da presença de Deus. É o Senhor que vai nos dar vitória.